Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a este nosso segundo encontro, segunda websérie falando sobre o diálogo aberto, o diálogo interreligioso. E temos aqui conosco, representando o judaísmo, o rabino Gerson Wasniewski. Temos também na linha cristã católica, temos o professor Frei Luiz Carlos Suzin. Temos aqui à minha direita, na área filosófica antropológica, o professor Sérgio Sardi. Temos aqui à minha esquerda a senhora Celeste Alves Nunes, a Ialorixá. E temos aqui também, representando o Espiritismo, o senhor Éder Geraldo Cardoso. Falando sobre o luto com a palavra Rabino, por favor. Prazer novamente estar aqui com vocês, meus caros irmãos. Mais uma vez, o agradecimento para o Grupo Cortel e para todos aqueles que nos acompanham nesta hora. Quando falamos de morte, tem muitos pontos que poderíamos abordar, mas sempre temos que também pensar naquela pessoa que faz parte da família do falecido. Assim como, por um lado, temos que ter respeito pelo falecido, também existe dentro do judaísmo um respeito muito grande pela família do enlutado. E existem costumes muito antigas que nos acompanham até o dia de hoje. Por exemplo, quando logo após que termina o enterro, as pessoas que comparecem no cemitério têm que ficar paradas, criando um corredor para que os enlutados possam sair. Não é aquele momento de estar chegando acima do enlutado, tem que também, por parte das pessoas que acompanham o enterro, existir um respeito e dar um espaço, dar um tempo, dar essa privacidade, porque as pessoas ainda estão comovidas. Não estou dizendo, em tempos normais, de ir e abraçar e beijar. Claro que tudo isso aí faz bem e é uma força. Mas às vezes as pessoas necessitam esse momento de tranquilidade uma vez que enterraram um ser querido. Então, é muito comum ver um corredor formado pelos convidados que participam do enterro para que a família do enlutado possa sair. Um outro costume que temos dentro da comunidade judaica, antes de deixar o cemitério, é lavar as nossas mãos. Esse ali é um costume que tem a ver com a purificação. A morte representa a impureza e a vida a pureza. Então, uma vez que a gente sai do cemitério, antes mesmo, deve lavar as mãos. Não tem que lavar as mãos quando chega em casa. Na saída do cemitério existe uma pia. Então, esse é o momento de lavar as mãos e de realizar uma purificação. Antigamente, as pessoas velavam e cuidavam e preparavam o corpo, elas mesmas. Não existia o Grupo Cortel. Então, as pessoas mexiam com o corpo e não se tinha uma ideia sobre a causa da morte em muitas oportunidades. Era um vírus, uma bactéria, uma doença transmissível. Bom, as pessoas mexiam. E nem todo mundo tinha água corrente em casa. Então, tinha que lavar as suas próprias mãos antes de deixar o cemitério. Esse costume nos acompanha até os nossos dias. Uma outra curiosidade, e que também faz parte do respeito, pessoas judias e não judias podem entrar num cemitério judaico, mas no caso dos homens, todos são convidados a vestir o kippá, o solideu, a cobrir a cabeça. O cemitério é um espaço sagrado, é um local sagrado. Então, isso aí também deve ser muito considerado pelas pessoas que visitam um cemitério judaico. Outros costumes que têm a ver com a morte, quando se volta para casa, é não sentar em cadeiras, não sentar em sofá, a questão de estar confortáveis. Não estamos confortáveis com aquilo que aconteceu e, portanto, devemos sentar no chão ou em almofadas em sinal de luto. Estamos diferentes e também o expressamos do jeito como a gente se senta. Espelhos
na casa durante os primeiros 7 dias devem ser cobertos. O enlutado não pode se enxergar. Qual é a imagem de um enlutado? Algo muito triste, muito desgarrador, se enxergar num espelho logo depois de perder um ser querido. Então, são costumes que nos acompanham e que, no fundo, têm como intenção preservar a vida e preservar aquele que continua vivendo. Falávamos antes, informalmente, entre nós, a questão da comida, se é importante ou não é importante. Quando tu estás enlutado, quando tu estás velando um ser querido, tu não estás preocupado com comidas. Tu não estás preocupado se tu tomou café da manhã, se tu fez a refeição do almoço, o jantar, o lanche. Tu não tem tempo para isso. Às vezes a pessoa não se cuida ou se descuida pelo fato de estar velando e cuidando do falecido. Então, existe uma preocupação comunitária e familiar para que os enlutados se alimentem. Não é um capricho. Isso aí também, o alimento, o elo que nos liga com a vida. No outro dia, as coisas recomeçam. A morte traz com ela muitas perguntas. Acho que uma das experiências mais marcantes é perguntar como pode ser que nós, seres humanos finitos, logo após ter passado por uma experiência de morte, no outro dia, sim, acordamos para a vida. E acordamos e voltamos para aquilo que devemos fazer. De onde que tiramos força? Sim? Onde que está essa força interior? O que nos movimenta? O que nos mexe? Como é que isso aí pode acontecer? Então temos que encontrar essa força em nós mesmos, porque a gente não pode se enterrar com um falecido. A gente não pode querer que a vida termine, porque a vida daquele ser amado terminou. Então, são todos pontos para pensar. Antes, muito bem, o professor Sargent colocava, o que acontece com a vida após a morte. E é interessante, professor, que um rabino escreveu um livro sobre o que existe com a vida após a vida. Não enxergar como esse momento final. E o judaísmo responde ou encontra respostas em muitos dos livros, especialmente no final dos dias, quando a nossa filosofia acredita que o dia que chegar o Messias existirá a ressurreição dos mortos. Então existe uma esperança à ressurreição dos mortos quando chegar o Mashiach, o Redentor e o Salvador. Por isso que a grande maioria dos grupos religiosos judaicos enterram seus seres queridos na terra. Já existem algumas outras comunidades judaicas no mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde já não se enterra na terra, e sim se enterra em mausoléus. E uma pequena minoria, realmente um pequeno número de judeus que aceitam a cremação. O que vai acontecer nos próximos anos não sabemos, mas a lei judaica, na sua grande maioria, proíbe a cremação a partir daquele princípio do Gênesis, da terra, do pó da terra vimos e para o pó da terra voltamos. E se vai existir aquela ressurreição dos mortos, então temos que estar enterrados para voltar. Quando isso aí vai acontecer, não sabemos, mas será no final dos dias, conforme os textos. Então, isto aqui, esta temática que hoje nos reúne e nos congrega, é uma temática na qual temos mais perguntas do que respostas. Mas é uma temática que deve ser abordada com absoluto respeito, não apenas na nossa própria filosofia, na nossa própria religião. Acho que temos que ser muito respeitosos por todos, por aqueles que aceitam a cremação, por aqueles que aceitam o enterro na terra, por aqueles que hoje tem alguns outros métodos também, que têm a ver com a natureza, com voltar com a natureza. Enfim, é muito importante o respeito também nesta hora final. E também é muito importante o respeito que nós devemos ter pelos locais sagrados. Eu fico extremamente triste quando um cemitério é profanado. Porque
estamos faltando o respeito aos mortos, mas também estamos faltando o respeito aos vivos. Então, nós temos que ter, primeiramente, respeito pela vida. E quando essa vida já não está e a pessoa está descansando, então deixemos que descanse em paz. Cuidar um cemitério também faz parte do respeito que nós temos pelo próximo. Então, são alguns dos pontos que queria levantar para refletir com vocês. Eu quero lhes agradecer por aprender com cada um de vocês. Sim, e prometo assistir até o final, mesmo que agora me desculpe por ter que sair, mas prometo assistir até o final cada um dos próximos encontros para aprender de cada um dos irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Rabino. Shalom para todos. Shalom. Muito agradecido. Então, com a palavra, professor Frei Suzin. Então, nós estamos falando sobre a elaboração do luto. Há uma questão ligada ao luto, que é o fato de que os vínculos humanos eles se estabelecem através de apegos. Existe, inclusive, uma psicologia especializada na área de apego humano. E esses apegos são abalados na hora do falecimento de uma pessoa com quem a gente tem um vínculo. Então, cria-se dupla necessidade e até contraditória no momento do luto, no momento de elaborar essa perda. Por um lado, a pessoa enlutada, a pessoa que foi tocada pela morte de alguém que ela ama, que ela quer, que ela tem um vínculo forte, sente necessidade de estar sozinha. Portanto, sente necessidade de solidão, sente necessidade de tomar distância, porque é como se a morte da pessoa querida a jogasse uma certa distância do cotidiano. As coisas que acontecem no cotidiano perdem o seu interesse. Então, elas precisam se afastar de alguma forma, né? Então, essa necessidade de solidão, por outro lado, ela se bate com a necessidade de solidariedade, a necessidade de receber um abraço, a necessidade de ter um ombro para chorar, né? A necessidade de chorar, mas chorar com alguém, inclusive, que chore junto, de partilhar aquela dor e aquela solidão. Por isso que é muito delicado a gente acompanhar uma pessoa enlutada, porque é necessário ter esse equilíbrio entre dar espaço, respeitar o tempo dela para que ela possa devagarinho. E esses são a pedagogia dos rituais, né? Os rituais progressivos, eles ajudam por um lado, conservar essa distância, essa solidão, e ao mesmo tempo tem, pelo próprio ritual, uma presença, que às vezes é uma presença simplesmente silenciosa, uma presença que não precisa querer distrair a pessoa daquilo que ela não quer se distrair, porque não é necessariamente uma viagem, um show, um espetáculo que vai ser o remédio para essa ferida, né? Mas vivê-la aceitando esse processo, esse ritmo. E esses vínculos de apego, eles precisam ser aos pouquinhos transformados, né? Eles precisam ser redistribuídos. A pessoa precisa criar novos vínculos e também precisa ser transformados no sentido mesmo da fé, da esperança, ou seja, da espiritualidade. Na tradição cristã existe, na formação do credo cristão, quando a gente recita o credo, a gente tem um momento em que a gente afirma, creio na comunhão dos santos. E essa expressão, creio na comunhão dos santos, não é simplesmente lá Santo Antônio, São José, São Pedro, São Francisco, é de todos aqueles que estão batizados, aqueles que creem em Cristo, e aqueles de boa vontade, aqueles que, pelo amor, de alguma forma se configuram a Deus.
porque Deus é amor, né? Então isso tem uma amplitude muito grande. Ou seja, a comunhão dos santos não é a comunhão reservada, e aqui não entendo a comunhão eucarística, a comunhão na missa, entendo comunhão no sentido amplo da palavra. E essa comunhão, ela significa que, pela santidade, se está presente, mas ao mesmo tempo ausente. Aqui existe um outro paradoxo, né? Há uma ausência física, há uma ausência de quem parte, mas também permanece uma presença através de muitos sinais, né? Através de muitos sinais, através daquilo que ela deixa como legado, né? Como memória, através das outras pessoas que também podem partilhar o que foi a vida dessa pessoa e, inclusive, levar adiante a vida sempre curta de todos nós. Mas cada um que pertence ao vínculo leva adiante, nessa comunhão, essa vida que também é uma vida em comunhão. Então, isso ajuda no processo de luto. Era isso que eu queria dizer. Muito bem, muito obrigado, professor Frei Suzin. Com a palavra, professor Sérgio. Meus agradecimentos ao Grupo Cortel, meus agradecimentos a cada um dos presentes pela existência de vocês e pelos ensinamentos que estou recebendo. A vida é um presente. Experienciar a gratidão pela existência é um sentimento sublime. A gratidão é algo que exige uma certa coragem, porque é bela demais para que se possa vê-la, né, a partir de uma visão normal do cotidiano. Já é preciso transcender para experienciar a gratidão. Lembro uma vez aos 7 anos, quando de repente, ao contemplar a luz do sol fluindo sobre as árvores, assim, me dei conta, né? Puxa, eu ganhei uma vida. Eu estou aqui, neste momento. Eu ganhei o meu eu. Ganhei tudo. Com isso que ganhamos, há um tempo que passa a ter valor exatamente por ser finito. Com isso que ganhamos, há uma contemplação possível de cada aspecto maravilhoso da existência. Para Santo Agostinho, este momento em que estamos vivendo, aqui e agora, é uma imagem da eternidade. É sempre agora. Em qualquer instância do universo, a existência se dá neste presente contínuo, neste permanecer infinito, imagem da eternidade. Então podemos vislumbrar, podemos ter um vestígio da eternidade na nossa própria existência. É uma contemplação interessante, é uma contemplação belíssima. Para Henri Bergson, é um filósofo contemporâneo, algo peculiar na duração, que é como ele chama o tempo, né? É o fato de que, apesar de que a cada instante que tomamos consciência do tempo, esse instante já se esvaiu, e que também ele permanece porque sempre agora, ainda mais, a cada instante do tempo, nunca antes foi agora. É a primeira vez, a marca do momento presente de uma criação contínua. A primeira vez que é agora, eternamente a primeira vez que é agora. Estamos aqui sentados nas nossas cadeiras, observando a criação do universo nesse exato momento. Uma outra via, além dessa da contemplação do mundo e da integração e da reintegração com a suprema beleza da existência e com a gratidão, há também a via da compaixão, de nos darmos conta que a vida continua e que a morte de alguém
nos lança em um compromisso com quem está vivo. Lembro quando do falecimento da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, que agora os guardava com tanto carinho no meu coração e passava a perceber algo que vai faltar no universo eternamente, né? Essa presença dessas pessoas. Saudade eterna, uma categoria especial de saudade. E tornar isso, transformar isso numa energia para que meus netos, minha filha e todas as pessoas que eu amo pudessem ter um futuro digno, pudessem viver as suas vidas com sentido também. Fazer do amor um alimento de superação, fazer da compaixão um alimento de superação. Você tem um papel. Quem ama não desiste. Quem ama de verdade, um amor que não é egoísta, não se mata também. E isso é algo relevante, porque você vai, em algum momento, perceber que valeu a pena, vai se sentir bem consigo mesmo por ter enfrentado os desafios que a vida lhe apresentou. E esse sentir-se bem é, por si só, a grande recompensa. Ligar-se com o mundo, com o universo, com essa fonte geradora de tudo que nos perpassa, com aquilo ao qual damos o nome de Deus, mas que está além de qualquer denominação. Ligarmos-nos com os outros seres humanos, percebermos que há algo neste mundo que somente a você, como diria Viktor Frankl, somente a você cabe fazer. Então, o que é que existe neste mundo que só você unicamente pode fazer? E você vai fazer falta se não estiver aqui para fazer isso. Fazer com que a vida de quem se foi se torne parte de você mesmo. Fazer da tua própria existência, do teu corpo, a igreja, um lugar de congregação com todos os seres humanos, lugar de revelação e de acolhida do sagrado, para que então na tua existência possa se dizer que há uma possibilidade única da humanidade que se expressou na tua própria vida. E isso é também experimentar um pouco da eternidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Sérgio. Com a palavra a senhora Celeste e a Orixá. Bom, mais uma vez, gratidão a todos vocês que estou tendo aulas aqui. Agradeço mais uma vez o grupo, o Cortel. A morte é algo assim, realmente, como o professor expôs ali, no meu caso, numa função, falando não exatamente na minha pessoa, mas já falando, a matriz africana nós criamos, para nós, é uma família. Mas é uma família daqueles assim que a gente orienta, se fica doente, Deus do chazinho. Então, quando um babalorixá ou Ialorixá morre, tá, aquele esteio, aquele dicionário se perdeu. E aqueles filhos da casa, eles ficam perdidos, desamparados. Então, nós precisamos ter, primeiramente, fé, amor, porque nós precisamos amparar esses irmãos que ficaram órfãos dessa casa, desse babalorixá ou Ialorixá. Até para eles não se perderem. Então, assim, é bastante triste, porque tem alguns, não é todos, tem aqueles filhos independentes e tem aqueles dependentes. Aqueles que todos os dias têm que dizer assim, eles chamam: mãe, como é que a senhora está? Pai, como é que a senhora está? Eles precisam ouvir a nossa voz. Dão boa noite e ainda reclamam quando nós não damos.
Então, quando, além de se perder uma enciclopédia, um pai de santo antigo, tem essa família que precisa ser amparada, que o senhor expôs, porque ela precisa que alguém, aí o que nós esperamos? Que um filho da casa preparado acolha esses, ou então um irmão, para que eles não se percam, porque alguns eles têm problemas de saúde, outros por envolvimento com drogas, para que eles não se percam de novo. Então essas ovelhinhas a gente tem que manter elas na linha. E sempre a base é a fé. A fé em Deus, em Jesus. Os orixás para nós são nossos anjos de guarda que Deus para nós nos enviou para cuidar de nosso dia a dia. Então, nós cremos em Deus, em Jesus e nos orixás, que é o que nos ampara, porque Deus é único, ele tem uma multidão para ele cuidar. Então, ele olha por todos, mas tem coisas tipo assim, não, vai por aqui, meu filho. Mais ou menos isso, é assim que nós acreditamos. Então, nós precisamos sempre ficar vigilante. Eu falo muito a respeito com os meus. Gente, vocês têm que aprenderem a se defenderem. Um dia eu não vou mais estar aí. É a única coisa que se tem certeza, é a da morte. Então vocês têm que solidificar a fé de vocês, aprender a se defender aqui na Terra, porque a morte é a única certeza que se tem, e vocês têm que fazer o melhor de vocês. Vocês estão aqui para aprender. Aprender o quê? A serem melhores. O amor, respeito. Nós, dentro da Umbanda, principalmente, nós seguimos 17 mandamentos. Os 10 católicos e mais 7 da Umbanda, que formam 17. Que é do católico, não roubar. Todo mundo praticamente sabe, né? Por que a gente mantém? Por respeito de todo um passado. Há aqueles que querem separar. Eu, particularmente, não consigo separar. Tá? Mas voltando à morte. Sobre nós, no caso, não pode ser cremado. Eu quero ser, mas é a minha opinião particular. Mas no nosso rito não pode. Por quê? Por causa quando se queima, é como se tu jogasse o espírito ao léu. É mais ou menos assim. Ninguém segura, ele vai se perder. É mais ou menos assim. E provavelmente... Será que não é uma forma de libertação? Depende do espírito, porque assim nós acreditamos que a pessoa, quando ela desencarna, ela fica sem luz. Então ela precisa de luz, até ela ter a compreensão, que é os 7 dias, tudo, que é uma compreensão que ela já partiu, que ela não tem mais um corpo, porque ela vai tentar, nós acreditamos que ela vai tentar se comunicar. Tá? Então, até ela entender que ela já partiu, que ela não pertence mais à Terra, leva um tempo. Tá? E esse tempo, esse espírito pode se perder. Se for uma pessoa com bastante esclarecimento, como um professor, o senhor, esse espírito não vai ter muita dificuldade, porque ele já tem a compreensão da morte. Mas existem espíritos que nem se deram conta que reencarnaram, porque eu acredito na reencarnação. Nós acreditamos, no caso, na reencarnação. Tá? Então, tem alguns que não se dão conta. E aí eles ficam vagando. Aí, alguns deles ficam... Sente fome, sente frio. Não se desligaram do corpo e ali eles ficam perdidos. E ali eles podem se revoltar. Por isso que tem que fazer toda a doutrina para que eles não se percam. Um bom nome assim. Não só a morte no momento, mas pós. E quando a casa entra em luto, vocês ficam... 7 dias ninguém mexe absolutamente nada. É só a família tentando consolá-los uns aos outros. Tá? E aí tem sempre um responsável para tomar conta do Eressum, que é chamado. O Eressum é a missa. Tá? Então,
sempre tem essa pessoa que vai tomar conta, isso é uma pessoa altamente experiente para fazer o Ereçu, que é a missa de 7 dias. Tá? E assim se vai. A gente segue o rumo depois dos 30 dias e vai até 1 ano. Mas como um toda ano a de família... luto. Um ano de luto, a casa. 1 ano. Se for um babalorixá e a orixá. É 1 ano de E luto. se for um filho de santo? Se ele era um filho pronto, com todos os orixás, vamos dar um nome assim, esse filho também é 1 ano. Agora, se é só um filho iniciado, aí tu vai usar o Ifá, que é o búzio, jogo de búzio, para ver qual orientação que o orixá vai te dar, tá? A nível de quantos dias tem que fazer o luto em relação àquele filho que tinha aquele tipo de obrigação. Aí o orixá é que vai te coordenar, te dar orientação. Tá? É assim que funciona. Muito bem, então muito obrigado, senhora Celeste, Eu pelo que agradeço. esclarecimento sobre o luto, com a palavra do doutor, o senhor Éder. No espiritismo, porque a maioria dos espíritas, ou a maioria dos religiosos, tem a base cristianismo, tirando o judaísmo, né? Depois Maomé, Krishna, mas aqui no Ocidente, a maioria, então a gente segue os preceitos. Eu costumo dizer, me denominar que eu sou um católico espírita. Primeiro porque eu amo esse Papa de paixão. Segundo porque fui batizado. Somos, então. Fui batizado na Igreja Católica e frequento. Meus filhos estudaram no Champagnat, que tem um respeito enorme. Como eu falei da reencarnação, acho que é a única coisa aí que a gente... É os pontos de vista que a gente discorda, mas não briga, não tem porquê. Mas, como nós somos espíritos imortais, o luto para nós é a saudade, é a dor da perda. E lidar com a perda é muito difícil, né? Um pouco de egoísmo da nossa parte, de ter perdido, porque cada um de nós vem com a sua data de validade, cada um de nós vem com o seu momento, com o seu momento de experiência, seja 10, 20, 30, 80, 100 anos. Cada um de nós já vem com a sua... Eu costumo brincar com pessoas, olha, depois de 50 não se conta aniversário, se conta... É contagem regressiva, né? Porque a cada dia é um dia a mais para a gente viver a oportunidade. Então, então é a dor da saudade. É orientar a pessoa de que, como nós não morremos, é o corpo que morre, o espírito continua em uma outra dimensão, e ele merece todo o respeito que ele tinha antes. Até na própria Umbanda eles fazem esse trabalho de esclarecimento, porque muitos ficam... Porque, na verdade, assim, na nossa concepção, o desencarne ele é tênue. Nós podemos estar todos mortos aqui e não sabemos. Porque é muito tênue. Porque nós apenas deixamos uma vestimenta. A nossa consciência continua plena da mesma forma. Aqueles que acreditam no sono eterno vão dormir, aqueles que acreditam que vão para o inferno, vão para o inferno. Então é a consciência, nós consciência, o eu consciente, sobrevive ao corpo. Então esse respeito, tanto a pessoa que se foi, como a pessoa que ficou. Então quando a gente atende uma pessoa que vem enlutada, é sempre esclarecer, não, você não perdeu, porque o pensamento é o combustível, é a comunicação do universo. Deus se comunica com nós através do pensamento, porque nós estamos em Deus, no Criador. Então, apenas essa pessoa foi viajar. Ou ela voltou para o país que ela morava, para o lugar que ela morava. Você vai continuar se conectando com ela. Não houve a perda, não houve o rompimento. Porque os laços de família se fortalecem com a reencarnação. E quanto que a gente acreditando que a morte é o final de tudo, se perde isso. Então nós somos uma família humana, então nós continuamos. E essa crença de que nos conforta de saber que vamos nos amigo, um dia a gente vai se encontrar, né? A música é bem clara sobre isso. Um dia nós nos reencontraremos e vamos trilhar caminhos novamente. E aí que a gente entra na justiça divina. Vamos de novo nos conectar. Então o luto, na verdade, é a saudade que precisa ser cultivada pela pessoa, não com revolta. O choro de saudade ele é divino,
o choro de revolta ele machuca, né? Porque tudo aquilo que nós produzimos dentro de nós, mágoa, egoísmo, ódio, rancor, tudo isso primeiro nos envenena, né? Então, quando se fala em respeito, é isso. É respeitar aquela pessoa que foi, que ela passou o momento dela, de experiência dela, e a gente continua. E ela, onde estiver, na outra dimensão, ela vai estar em contato conosco permanente através do pensamento. Então, os nossos pensamentos, aquela pessoa assim que desencarnou, meu Deus, eu não posso viver mais sem aquela pessoa, eu vou morrer, como falou, porque eu não quero mais. Aquilo está prendendo aquela pessoa. Ou, por exemplo, uma mãe que desencarnou e os filhos ficam chorando pela falta da mãe. Ela não vai conseguir seguir a trajetória dela. Então, a saudade ela tem que ser muito bem cultivada, muito bem orientada para que a pessoa chore sim de saudade, mas que irradia sempre bons pensamentos, as missas, porque no Espiritismo a gente segue todo, como é que se diz? O ritual, né? Tem a missa de 7º dia, se faz, você vai na missa de 7º dia, está cheio de espírita lá, porque onde se respeita isso. Porque para o espírita, porque às vezes numa família espírita nem todos são espírita, são católicos, são evangélicos, então se respeita, se faz esse tipo de movimento para que a pessoa se sinta acolhida aonde ela estiver. E aquela pessoa que ficou também se sinta fortalecida de que aquela pessoa está bem, sempre com esse pensamento de que aquela pessoa ela está muito bem, que ela está ao lado do Cristo, que ela está sendo encaminhada, orientada pelos santos, pelos seus guias, pelos seus mentores, pelos seus anjos de guarda. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar, a morte não é o fim de tudo. Na verdade, é só uma passagem, é o retorno à casa do Pai. Quer dizer que aquela ideia de que do pó vieste ao pó retornarás, tem não na palavra pó a palavra forte, mas na palavra retornarás. Retornar. Porque, na verdade, o material... Porque nós somos materialistas, porque nós estamos no mundo material. Então, isso é muito forte, essa questão do material. Quando se fala em ressurreição, que foi explicado, se Deus é Deus, ele não vai contra as suas leis. Então, no momento que se desagrega as moléculas, né, não, como falou o Rabino, que vamos voltar todos, vai ressuscitar todo mundo. Respeito, se respeita, porque é a crença de cada um, mas... como a gente se baseia muito na ciência, biologicamente, cientificamente, é impossível voltar à vida um corpo que já se desagregou. Ah, mas Deus pode, mas daí ele vai estar se contrariando. Mas é uma questão de ponto de vista. Mas o corpo, é o agradecimento ao corpo de ter sido usado como minha morada nesse período que eu estive, agradecer ao corpo por ter me aguentado ali, porque, como eu disse, nós somos espíritos eternos, livres, presos agora nesse corpo físico. Então, a gente fala muito, pessoal, você não tem um espírito, você é um espírito que está num corpo. Então, no momento que você deixa isso, agradece e segue em frente. E aqueles que ficaram, continuar vibrando em prol daquelas pessoas que se foram. A cremação seria uma libertação. Existe pontos de vista dentro da própria doutrina espírita, como existe, como falou, mas a cremação nada envolve, porque é a carne, é a matéria que vai se desagregar. Porque, na verdade, nada se perde, tudo se transforma no universo, né? Queimou um papel, você queimou um papel, o papel não desapareceu, o papel desapareceu, mas as moléculas continuam no todo universal, assim como o corpo físico. Então, o Chico Xavier era contra a cremação, ele não queria saber de cremação, ele era um mentor que a gente segue muito, mas é o respeito a cada um. Né? Se eu tanto faz se for ser cremado ou não ser cremado, eu brinco muito, eu não vou nem no meu velório. Quero seguir adiante, vamos embora. Eu só vou no meu. Eu já digo, só vou no meu. Mas eu digo isso, só que eu uso outro exemplo, né? Lá no Leilê, né? Eu digo que assim, ó, é como se fosse a roupa. O corpo, a carne, é uma roupa. O espírito é assim. Então, a carne é a roupa do espírito. É assim que eu especifico para eles entenderem. Por que eu faço isso? Devido a, às vezes, pouca cultura. Então, que eu... Para não se apegar também ao corpo, né? Então, eu sempre uso esses exemplos assim que o senhor usou, né? Interessante.
a gente tem que valorizar o corpo, cuidar do corpo, porque ele é o nosso meio, né, de manifestação, de vida, mas a gente tem que cuidar do corpo, porque é importante. Porque eu sou espiritualista, agora não vou cuidar do corpo. O que é isso? Né? Na verdade, a gente diz assim, martiriza o espírito, não o corpo. O corpo não tem nada a ver com isso. E o maior martírio para o homem é ir contra as suas convicções. Né? Se cobrar, se julgar. Né? Eu digo muito assim, se olha no espelho, cobra de ti. Cobra de ti. Professor? Quem está cobrando? Não, cobra de ti primeiro antes de cobrar para o professor. Então, é isso que a gente tem que fazer mais. E o conhecimento, ele só serve se a gente aplicar. Não adianta eu saber tudo de espiritismo, tudo de judaísmo, tudo de cristianismo, e isso não me tornar uma pessoa melhor. Esse conhecimento, a filosofia, tem que ser para nos agregar e nos ajudar a se transformar em pessoas melhores. Amar, amar e amar. Como disse o Cristo. E assim como você falou dessa ligação, né, com o corpo, né, uma roupa que nós vestimos, é interessante pensar como o tempo do luto como um tempo de cura e também como o corpo necessita de tempo para se curar, quando nos cortamos, em qualquer outra situação, e respeitar esse tempo é algo realmente... Tudo passa pelo respeito, né, professor? Exato. Tudo passa pelo respeito. Muito obrigado. E é através deste respeito que nós continuamos esta conversa amiga neste nosso segundo encontro dessa websérie e vamos dando sequência nos próximos encontros. Grupo Cortel, a vida se renova.